Nossa matéria de hermenêutica, interpretando as escrituras sagradas. Hoje nós vamos para a unidade de número 3. Se vocês quiserem localizar aí no material, é a página de número 93. E nós vamos falar sobre as principais regras na interpretação bíblica. Vocês vão ver que tem uma regra suprema. Existe uma regra assim que é absoluta sobre a interpretação correta da Bíblia. Nós até já comentamos alguma coisinha sobre essa regra principal nas outras aulas, mas nós vamos focar aqui hoje. E depois tem outras 5 regras aí com relação à interpretação bíblica que vocês vão perceber que vai ajudar muito na hora de fazer a leitura e a compreensão correta de um texto. Nós vamos iniciar com o capítulo 1, falando da responsabilidade do intérprete, do leitor, do entendedor das Escrituras Sagradas. E a primeira coisa que eu queria lembrá-los é que a Bíblia, diferente de outros livros e de outros textos, ela não é um livro comum. O que vocês acham? É comum ou não é comum? Não é comum. Por quê? Conforme nós aprendemos lá na introdução bíblica, a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Apesar dos seus escritores serem homens falhos, pecadores como nós, a Bíblia teve todo um processo de inspiração, revelação, de direção de Deus para que fosse escrita e chegasse até nós. Então nós não podemos e não devemos tratar as Escrituras Sagradas como um livro comum. Ah, irmão Micael, isso significa o quê? Eu não posso assim riscar a Bíblia? Tem alguém aqui que não risca a Bíblia? Se tiver, gente, não tem pecado que não risca não, viu? Pode falar. Eu conheci pessoas, já falei com irmãos, que dizem assim, eu não rabisco a minha Bíblia de jeito nenhum. Nem para marcar nada, nem para grifar um versículo, porque é a Bíblia. Não é esse tipo de tratamento que nós estamos falando na aula de hoje. Não é o tratamento com o papel em si, com a página em si. É com o conteúdo, com o que está escrito e descrito da parte de Deus para nós. E aí, queridos, nós temos 2 extremos. Quantos? 2. O primeiro extremo é um grupo de pessoas, irmãos, crentes, teólogos, muitas vezes pensadores cristãos, que querem olhar para as Escrituras, para a Bíblia, somente com o intelecto. Eu pergunto para vocês, a cabeça, o intelecto, a mente, a inteligência, deve trabalhar na interpretação da Bíblia? O que vocês acham? Sim ou não? Claro que deve. Agora, será que é só o intelecto? Será que somente com a cabeça, ou alguém que tenha uma grande mente pensante, um grande cientista, um grande filósofo, será que ele seria capaz de compreender toda a mensagem bíblica? Se não for nascido de novo, não. Aqui, amados, nós temos, por exemplo, nesse extremo das pessoas que querem interpretar a Bíblia somente como intelecto, nós temos o que sempre ou falamos com certa constância na teologia, dos racionalistas, dos liberalistas teológicos. Por quê? Eles dizem o seguinte: se o meu intelecto não consegue compreender, eu não consigo crer. Isso é um problema.
olhar para as Escrituras, olhar para o livro chamado Bíblia, esse conjunto dos 66 livros divinamente inspirados somente com o intelecto, a pessoa vai conseguir compreender algumas coisas, mas as grandes verdades, as doutrinas bíblicas, a maravilhosa graça de Deus, a pessoa nunca vai conseguir compreender. Agora, vamos falar do outro extremo, ou o extremo oposto. São aqueles irmãos ou aquelas pessoas que querem interpretar, pensar, visualizar a Bíblia somente com o olhar da espiritualidade. E aí o que esse pessoal faz? Por exemplo, eu estou lendo aqui a história da tentação de Jesus, e eu quero descobrir o que tem por trás dessa história que Deus me revela, o que tem por trás dessa tentação de Jesus. Deus tem que me revelar alguma coisa aqui. Irmãos, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele ilumina a sua palavra, sim ou não? Ele traz clareza à nossa mente, muitas vezes, sim ou não? Quem aqui já leu um texto mais de uma vez, e lá pela 10ª, 20ª, às vezes você nem sabe quantas vezes já leu aquilo, e você viu e, meu Deus, já aconteceu isso com vocês? Isso aqui está aqui? Eu já li isso aqui tantas vezes, nunca tinha parado para pensar nesse negócio? Como é que pode? E não foi assim um negócio, um anjo que desceu, não. Mas o Espírito Santo, ele iluminou a sua mente para que você enxergasse aquilo que já estava escrito. Então os dois extremos, eles devem e precisam ser evitados. Quando nós falamos da responsabilidade do intérprete das Escrituras, isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós entendemos a Bíblia e compartilhamos o que entendemos com as pessoas, seja numa pregação, num estudo bíblico, num bate-papo, numa conversa telefônica, num zap que manda, quando nós compartilhamos a nossa compreensão dos ensinos bíblicos, nós não estamos falando de um livro comum, nós estamos falando do livro sagrado. E outra coisa, esse livro aí trata da eternidade das pessoas. Percebe como é sério? Esse livro, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, fala a respeito do destino eterno das pessoas. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Irmão, a sociedade diz que tal prática não tem problema, não tem nada a ver, não é um pecado. Se as Escrituras deixam claro que é um pecado, e eu com uma má interpretação ensino pessoas que aquilo não é um pecado, eu estou contribuindo para que as pessoas errem, sim ou não? E vice-versa. Às vezes a Escritura fala uma coisa sobre um assunto, eu entendo completamente diferente, e gente, nós vamos falar, vamos compartilhar e vamos ensinar aos outros o quê? Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós acreditamos, sim ou não? Se eu acredito e interpreto de forma equivocada, eu vou transmitir dessa forma equivocada. Então nós temos muita responsabilidade na interpretação das Escrituras. Amém, queridos? Amém. Agora, vamos avançar aqui dentro do capítulo 1. Eu coloquei aqui para vocês. É necessário estar disposto, nós estarmos dispostos a deixar a Bíblia desconstruir aquilo que nós aprendemos errado. E isso também faz parte da nossa maturidade cristã, da nossa maturidade de fé. Vocês vão perceber, à medida que leem as Escrituras,
Nossa, mas eu ouvi falar sobre isso. Olha aqui, a Bíblia, parece que em algum ponto a Bíblia mostra algo distinto, algo diferente. Eu vou contar um exemplo para vocês, um caso pessoal. Eu cheguei a discutir com familiares por causa disso. Lá nos primeiros passos da fé, leram para mim Isaías capítulo de número 3. Isaías capítulo de número 3, capítulo 4, capítulo 5. E você não precisa abrir aí a sua Bíblia, mas eu quero só tomar isso como um exemplo para vocês. Olha só. E talvez isso aqui já aconteceu com alguém que está aqui na classe ou na videoaula também. Olha só. No capítulo 4 e no capítulo 3, o profeta Isaías está declarando a justiça de Deus sobre Israel, que não quer se arrepender do pecado, e ele fala o quê? As filhas de Sião se exaltam, andam de pescoço erguido. Coitado de quem faz academia, hein, Joab? Andar com a postura correta já dá problema. Tem olhares imprudentes. Aí ele fala dessas mulheres. Agora olha isso. Naquele dia, e a gente já aprendeu, né, que a expressão naquele dia se remete a profecias. Tirará o Senhor o enfeite, as redezinhas. Aí fala até das bolsas das mulheres. Até das bolsas. Aí, irmã Juliana, me ensinaram o seguinte, tá vendo aqui? A Bíblia diz que as irmãs não podem nem ter bolsa. Fui ensinado isso. Aí falaram, tá na Bíblia. Mas esqueceram de ler o primeiro versículo que eu li para vocês. Diz ainda o Senhor, as filhas de Sião. Não está falando de todas as mulheres. Está falando das mulheres daquele período que, e aí se você ler os versículos antes e os versículos posteriores, mostra que as mulheres, ao invés de buscar uma espiritualidade sadia e uma boa aparência, só se preocupavam com a aparência. Que é o que Pedro reforça lá na sua carta. Que as mulheres, além, e os homens também, além de cuidar da aparência, precisam cuidar da sua vida com Deus. Acima de tudo, a vida com Deus. Aí, irmãos, eu arrumei rolo, com familiares por causa disso. Brigando com mulheres lá da minha família. Tá vendo? Mas tá na Bíblia. Porque alguém aprendeu isso errado. E compartilhou para mim errado também. E aí eu fazia o quê? Estava fazendo o quê? Compartilhando errado adiante. Professor, ele também tem uma parte na Bíblia que fala sobre as mulheres que elas não podem pregar, né? Também. Hoje tem uma igreja que leva isso, né? Lá em 1 Coríntios, Paulo trata desse assunto. Porque o que ocorria na igreja de Corinto? Muitas mulheres, por não conhecerem a fé, ficavam ali interrompendo os cultos. Pensa você como, e aí nós temos uma clara diferença, para dar de exemplo, escola bíblica dominical e um culto público. E o culto de domingo, você levanta a mão e para o pregador? Espera aí, irmão. Espera aí que eu não entendi essa frase. Não, mas numa escola bíblica, nós levantamos a mão, fazemos pergunta, na escola teológica também, por exemplo. Na igreja de Corinto, os cultos públicos eram marcados por essas interrupções. E aí o que Paulo estabelece? Que as mulheres deveriam falar e aprender com os maridos em casa. Agora, é a única ocasião que isso aparece na Bíblia. E nós vamos aprender aqui hoje que não se faz doutrina com uma passagem.
E a gente aprendeu isso lá em teologia sistemática, lembra? Que foi a matéria sobre as principais doutrinas. Doutrinas são ensinos sólidos presentes em toda a Bíblia, ou pelo menos presente ali no Novo Testamento como um todo. Eu não posso pegar um problema, e aí a aula passada, não posso pegar um problema específico da igreja de Éfeso e querer aplicar para a igreja de Corinto. Não posso pegar um problema específico de Corinto e aplicar para a igreja de Colossos. Não posso, porque eram problemas locais que cada uma tinha. É um exemplo. Esse caso das mulheres estejam caladas na igreja é um exemplo disso. Tem alguma coisa em Mateus sobre isso? Mateus ou Marcos? Não. Muito pelo contrário, né? Os evangelhos, Jesus ele dá um foco especial para as mulheres, porque na cultura judaica a mulher era extremamente desprezada. No contexto ali dos dias que Jesus viveu, gente, as mulheres eram absurdamente deixadas de lado. E aí o que ocorre? Jesus faz questão de permitir que mulheres venham até ele, que mulheres se prostrem aos seus pés, que a mulher lá que derramou o unguento sobre ele, a que lavou os pés. Então, várias passagens bíblicas. E eu acho que acima de tudo essa, quando Jesus ressuscitou, o primeiro grupo de pessoas que saiu falando da ressurreição foram mulheres. Talvez para fazer uma alusão ao problema do Éden, né? Que começa ali com um engano da serpente, de Satanás ali, enganando Eva. Então, até por isso que a cultura judaica tinha um certo desprezo pelas mulheres. E se fosse estéril, aí acabou. Se não pudesse gerar filhos, era considerado como amaldiçoada. E aí Jesus vem e quebra isso. Então, queridos, você e eu precisamos estar dispostos a deixar, às vezes, a Bíblia desconstruir aquilo que nós aprendemos errado. Ah, irmão Micael, eu aprendi determinada coisa sobre uma passagem, mas quando eu fui ler a Bíblia, não era isso que estava escrito. Eu pergunto, você vai ficar com aquilo que você aprendeu ou com o que está nas Escrituras? E aí, irmãos, vale lembrar que besteira permanece sendo besteira, mesmo quando é falada por gente famosa, por gente conhecida. E a verdade continua sendo a verdade, mesmo quando é falada por pessoas desconhecidas. Porque muitos irmãos, às vezes leem a Bíblia, participam de cultos de ensino, de escola bíblica, de escola teológica. Aí ele fala assim, mas eu vi fulano, mas eu vi ciclano falar totalmente diferente. Querido, você leu o texto? Li. Você observou o contexto? Observei. Você já viu várias pessoas sérias ensinar isso que está escrito? Sim. Por que você vai mudar a tua opinião ou o teu entendimento que está correto porque alguém de renome falou? Não sei se vocês vão lembrar aqui, mas há muitos anos, lá no Congresso dos Gideões, um renomadíssimo pregador pregou aquele texto lá de Salmos, totalmente fora do contexto, de que nós somos deuses. Então, filho de peixe é o quê? Peixinho. Filho de cachorro, cachorrinho. Filho de Deus, deusinho. E aí deu um rebuliço terrível aí na rede social, na internet na época. Por quê, irmãos? Por conta de uma interpretação mal feita, uma interpretação mal colocada. Aí eu pergunto para vocês, quantos milhares de pessoas será que não saíram replicando aquilo? Até em púlpitos, infelizmente. Então, nós temos responsabilidade como intérpretes da Bíblia, amém? Outro ponto, o intérprete, quando ele está em público, você e eu,
quando você interpreta um texto, fica ali meditando, é você e Deus, é uma coisa. Quando nós levamos para o público, para as pessoas ou compartilhamos com alguém, nós temos a obrigação, a responsabilidade de fazer a exposição das Sagradas Escrituras. Gente, nós não precisamos inventar mensagens. As mensagens, elas emanam, elas saem da onde? Da própria palavra, do próprio texto. Ah, irmão, mas eu tenho aqui, eu já tenho aqui 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, uma conclusão, só me falta o texto. Falta tudo. Falta tudo. Nós vamos aprender em homilética, a arte de pregar, de falar em público. Você pode muito bem dividir uma mensagem, um sermão em tópicos. É maravilhoso. Fica muito bom, facilita muito. Você pode muito bem extrair lá, por exemplo, 10 lições da parábola do filho pródigo. Fica muito legal, fica muito bom. Mas desde que os tópicos, as lições, o conteúdo esteja saindo, são provenientes do próprio texto. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar procurando coisas para falar, coisas para colocar em uma mensagem, em um estudo, em uma pregação, que muitas vezes, além de não estar na Bíblia, podem contradizer o que a Bíblia diz. Ah, irmão Micael, mas eu não posso pegar, por exemplo, uma ilustração, colocar no meio da mensagem? Lógico que pode, é maravilhoso. Mas a ilustração vai estar de acordo, ou deve estar de acordo, com o texto bíblico que você e eu estamos ensinando. Amém? Só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de uma ilustração, quando eu vou falar sobre buscar a Deus, sobre desejar a presença de Deus, ansiar pela presença de Deus, e buscar, e se dedicar. Tem uma ilustração, eu gosto muito, que é a respeito, lembra daquele tsunami que deu na Indonésia? Se eu não estiver enganado, 2008. Se eu não estiver enganado, tem até filme sobre isso. Teve um casal que estava lá naquele dia. E no momento do tsunami, eles estavam mergulhando. Estavam fazendo um mergulho. Eu tenho até registrado, depois vocês me cobrem que eu vou mandar para vocês essa ilustração lá no grupo. Eles estavam, se não me falha a memória, a mais de 20 metros de profundidade, fazendo um passeio turístico de mergulho. O furacão passou e eles não sentiram nada. Eles não sentiram absolutamente nada. A hora que eles saíram da água tinha varrido tudo. E aí isso é uma ilustração do quê? De que quanto mais profundo se está, quanto mais se mergulha em alguma coisa, menos os problemas da superfície vão atingir as pessoas. É boa, não é? Então, assim, é uma ilustração que pode ser usada em uma mensagem, por exemplo, sobre busca espiritual, buscar a presença de Deus, vida de oração, vida de consagração, expressando o quê? Ilustrando o quê? Que nós devemos mergulhar, buscar a Deus com intensidade. Agora, essa ilustração, ela caminha de acordo com o que, por exemplo, o Salmo 42, que é um texto que ensina sobre isso, está ensinando. Então é legal você usar, você pode usar, mas sempre uma ilustração que esteja em comum acordo com o texto bíblico que você está interpretando. Amém, queridos? Vamos lá para o capítulo 2,
Por gentileza, nós vamos falar sobre fatores determinantes sobre a interpretação bíblica. Gente, olha só, estamos chegando na regra principal, hein? Estamos construindo o alicerce, colocando aí o fundamento. Uma coisa muito importante é o cuidado com as aplicações. Irmãos, você e eu, nós devemos fazer uma leitura da Bíblia, nem que for ali, pequenas partes, todo dia, sim ou não? Deveríamos fazer isso. Agora, essa leitura que você vai fazer da Bíblia ali, no começo do teu dia, antes de dormir, você vai pegar um manual de teologia, um livro de hermenêutica, 2 cadernos, ficar anotando, bloco de nota no celular, você vai fazer isso? Não vai. Porque a hermenêutica é uma pesquisa, é um estudo do texto, é uma interpretação do texto. Então, na leitura bíblica diária, olha, irmão, quero ler aqui essa passagem, 5 versículos aqui, para ficar meditando durante o meu dia. Você não vai fazer uma exegese, um estudo minucioso desse texto ali, 10 minutos que você tirou para ler uma passagem da Bíblia. Não, isso exige horas, às vezes dias. Irmão Micael, e na leitura diária? Na leitura diária, você pode ali ler o texto e tentar extrair alguma coisa para você ficar pensando e meditando no seu dia. Agora, quando nós estamos falando de hermenêutica, de interpretação correta da Bíblia, nós temos que ter muito cuidado com as aplicações. Porque, gente, não são todas as passagens bíblicas que nós podemos trazer de forma prática, literal para as nossas vidas. Não são. Não são todas. Vocês querem ver uma passagem que, infelizmente, muitas pessoas fazem uma interpretação e depois uma aplicação muito equivocada? É até perigoso. A passagem do Getsemane. Lembram? Getsemane significa prensa de óleo. Aí Jesus está ali, é um jardim, Jesus vai orar antes de ir para a cruz, e aí Jesus ali, ele está em tanta agonia que ele transpira sangue. Aí a pessoa vai ministrar, vai pregar e diz o quê? Todos nós temos um Getsemane, todos nós passamos por um Getsemane. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Será que eu e você já passamos alguma agonia parecida com a de Jesus? Será que por mais que nós vivamos momentos difíceis na vida, será que algum dia nós vamos ter ideia do que é o peso do pecado da humanidade inteira? Então fica perigoso eu comparar a dor que Jesus está passando com as minhas dores naturais, humanas, comuns. Fica perigoso. Ah, irmão Micael, mas eu queria falar sobre o sofrimento ali, que Jesus sofreu. Qual o foco do texto ali, queridos? É mostrar a agonia e o sofrimento de Jesus por amor à humanidade. É mostrar que Jesus está sentindo as ânsias da morte, o peso do pecado no meu e no teu lugar. Então o que seria uma aplicação correta? Olha, porque eu não podia estar ali no Getsemane, ele esteve por mim. Porque eu não tinha capacidade de sentir aquela agonia, ele sentiu por mim. Porque eu não era capaz nem de resolver os meus pecados, que de lá ou dos meus irmãos. Ele foi lá e sentiu por mim. Percebe? E vocês conseguem perceber como que, num primeiro olhar, é muito fácil comparar ali o Getsemane de Jesus com os nossos sofrimentos? Ah, Jesus sofreu, eu sofro também.
Então vou pregar sobre o Getsêmani e falar que todo mundo tem um Getsêmani na vida. Aparentemente é algo que, nossa, é super simples. Mas nós não podemos fazer uma aplicação dessa. Irmão Micael, estou orando, Deus falou comigo, vou pregar esse texto. Então não foque o sofrimento dos homens, comparando com o sofrimento de Jesus. Foque o sofrimento de Cristo no lugar e por amor dos homens. Amém? Então nós temos que ter cuidado com as aplicações. E não querer aplicar todos os textos, literalmente, todos os textos, para os nossos dias, sem antes fazer uma interpretação correta. Aí eu coloquei aí, ó, tudo, considere esse tudo aqui, viu gente? Entre aspas. Porque algumas coisas na Bíblia nós explicamos conforme o texto narra. Mas como é que você vai explicar com exatidão como que 5 pão e 2 peixes alimentou a multidão? Aí é milagre. Como é que você vai explicar pelas leis da física que Pedro andou sobre as águas? Então, quando eu coloco ali que tudo pode ser explicado, é o que está escrito. Não é explicar como que... Ó, Jesus fez um milagre assim, porque pegou aqui os átomos assim. Não tem jeito. Então, toda a escritura pode ser explicada, mas nem toda a escritura pode ser aplicada para os nossos dias. Irmão, nós podemos ser obedientes a Deus o tanto que for. Não vai chover maná do céu. Não vai chover. Ó, você cheguei no quintal ali, nossa, tem um pãozinho ali. Ó, e Deus falou para mim colher na sexta, não colher na sexta dobrado para não colher no sábado, hein? Você vai... Eu acho que se a pessoa estava passando extrema necessidade e não tinha nenhum servo ou serva de Deus para Deus usar e levar, eu acho que Deus pode fazer. Como Elias lá, que Deus levou as codornizes, né? Deus fez ali, Deus deu o pão, deu a carne, Deus pode fazer. Agora, se tiver homens e mulheres disponíveis, Deus vai usar, certamente. Pode usar até ímpio. Pode usar até ímpio. Pessoas que não servem a Deus para levar o alimento. Agora, se não tiver ninguém para levar, eu não desacredito que Deus possa fazer chover. Agora, tomar isso, fazer uma aplicação coletiva, irmãos, é muita incoerência nossa. Amém? Vamos lá. Ainda aqui no capítulo 2, ó, nós temos, falando sobre aplicação, 3 tipos de aplicação. Quantos tipos, gente? 3. Vamos repetir aqui, ó. Aplicação primária, secundária e profética. A aplicação primária foca o quê, pessoal? É eu e você ler o texto e entender o que Deus estava falando com aquele povo naquele período, naquela época. Por quê? Porque está relacionado à história, ao passado, a algo que aconteceu. Irmão Micael, eu quero compreender ali Êxodo 20. Qual é o texto? Êxodo 20. Aqui, ó, para quem não lembra, são os 10 mandamentos. Eu quero entender, eu quero compreender o que Deus estava falando, querendo com o povo quando deu a lei, os 10 mandamentos para Moisés em Êxodo 20. O que nós precisamos buscar em primeiro lugar? Aplicação primária. O que Deus estava falando com os hebreus? Quem eram os hebreus? Como viviam os hebreus? Olha, os hebreus haviam acabado de sair do Egito, 430 anos de escravidão, eles eram bebês espirituais,
eles eram acostumados com a idolatria, acostumados a serem escravos. Então quando Deus começa o primeiro mandamento, não terás outros deuses, é por causa disso. Exatamente. Quando Deus fala, não farás imagem de escultura. Nossa, é porque no Egito eles tinham muitas esculturas. Exatamente. Agora, nós podemos aplicar os mandamentos, conforme nós aprendemos a aula passada, as leis éticas, nós podemos aplicar até hoje? Sim. Por quê? Porque são formas de vida que expressam temor a Deus. Mas para compreender os 10 mandamentos com eficiência, antes de entender o que os 10 mandamentos são para nós temos que entender o que os 10 mandamentos eram para aquele povo. Amém? Isso é aplicação primária. É quando você olha para um texto bíblico e pensa assim primeiro, o que Deus estava falando com eles. Olha, irmão Micael, eu li aqui na carta de Paulo aos Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem era o todos de Romanos 3:23? A aplicação primária me fala que o todos ali, Paulo se referia aos judeus e aos gentios. Por quê? Porque a igreja em Roma era composta de judeus e gentios, judeus e não judeus. E no capítulo 1 e 2, Paulo chamou a atenção desses dois grupos. Quando ele chega no capítulo 3, ele está dizendo assim, você que é descendente de Abraão e você que não é, todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Quer dizer que todos ali eram todas as pessoas da igreja de Roma. Exato. Bom, Micael, mas esse texto se aplica para nós hoje? Sim. Por quê? Por conta da aplicação secundária. E aí eu volto naquele ponto que eu falei do Getsemane. Todos os textos têm uma aplicação primária, o que Deus estava falando no passado. Agora a pergunta é, eu posso fazer uma aplicação secundária, uma aplicação para mim, hoje? Como que eu descubro isso? Olhando para a história ou para as épocas e perguntando, esse problema ou essa solução que a Bíblia apresentou aqui, é parecido com o que nós vivemos hoje? Vou dar um exemplo para vocês. Daniel capítulo 1. Qual é o texto? Daniel 1. A Bíblia diz que Daniel está na Babilônia, um lugar dominado pelo pecado, e ele decidiu não se contaminar. Nós estamos em um lugar cheio de impureza moral, espiritual, sim ou não? O mundo que nós vivemos é assim, sim ou não? Então nós podemos pegar o texto de Daniel 1 e 8 e também decidir não nos contaminar. É claro que aqui ninguém vai receber manjar do rei, porque a maioria dos países nem rei não tem mais, né? São poucos países aí que ainda existe monarquia. Agora, uma aplicação secundária nós podemos fazer. Por quê? Porque a Babilônia é parecida com o nosso tempo. E a atitude de Daniel também deve ser a nossa atitude. Amém, irmãos? Você vai perceber, conforme você lê os textos bíblicos, que alguns cenários são parecidos com o cenário que nós vivemos. Quando o cenário for parecido, você ligue o alerta. Opa, eu posso extrair aplicações, lições desse texto aqui para a minha vida prática, e se eu vou pregar, se eu vou passar um estudo, eu posso compartilhar isso também com os meus irmãos. E por fim, nós temos o terceiro tipo de aplicação, chamado aplicação profética.
Gente, nós não podemos ficar pegando textos de profecia e aplicando para nós hoje. Por exemplo, lá em Joel, e aí eu não vou falar de Joel 2:28, porque o apóstolo Pedro deixou claro que Joel 2:28 e 29 se cumpriu em Atos 2, que era o derramamento do Espírito Santo. E eu já vou chegar aí para falar de profecias que têm duplo cumprimento. Profecias que já se cumpriram, mas que vão se cumprir novamente. São chamadas de parentéticas. Agora, lá no livro do profeta Joel, ele fala, pessoal, dos lagares, que era o lugar ali de pisar a uva. Ele fala dos lagares que Deus faria transbordar de vinho. Eu faço uma pergunta para vocês. Alguém aqui trabalha com uva? Alguém aqui planta oliveira? Aí, oliveira não, né, gente? Oliveira é o azeite, é videira. Alguém aqui planta videira? A menos que você plante videira, plante lá uma vinha e esteja orando para Deus fazer dar boas uvas, não dá para pegar essa profecia e aplicar para nós hoje. Literal, não dá. Porque ali Joel estava falando que o povo do Reino do Norte seria destruído, mas se eles se arrependessem, Deus restauraria aquele povo. E quando Deus restaurasse eles, as plantações ali iriam voltar a dar frutos. Aí o que nós temos o risco de fazer muitas vezes? Olha, isso aqui é uma profecia de Deus. Vou pegar e trazer uma aplicação primária ou secundária. Não podemos fazer isso, queridos. Porque se aquela profecia era para aquele povo, a profecia era para quem? Para aquele povo. Agora, quando a Bíblia fala, e as nações, quando a Bíblia fala, todos os moradores da terra, isso há de vir sobre toda a terra, aí sim, é diferente. É diferente. Aí nós podemos tomar outro tipo de profecia que se aplica aqui, outro tipo, é a profecia do profeta Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, se nós quisermos fazer uma interpretação literal. Nós não podemos fazer uma interpretação literal ali para pregar hoje. Irmão Micael, por quê? Porque o próprio Deus explica para Ezequiel que o Vale de Ossos Secos era quem? O povo de Israel. Aí Deus fala assim, o meu povo está como esse Vale de Ossos Secos. O meu povo está seco, o meu povo espiritualmente está morto. Mas um dia esse povo vai se tornar novamente um grande exército. Eu pergunto para vocês, essa profecia já se cumpriu? Ainda não. Que bom que eu vi vocês pensando para responder. Parabéns. Olha só, essa profecia ainda não se cumpriu. Porque, apesar de Israel ter voltado a ser uma nação, um país, enquanto eles não reconhecerem Jesus como Salvador, eles estão espiritualmente mortos. Então, essa profecia vai se cumprir ao pé da letra lá no período do milênio. Vai começar no período da grande tribulação, onde muitos judeus vão se converter, e vai se cumprir totalmente lá no milênio, que é quando Israel vai reconhecer e Jesus vai governar a terra lá de Jerusalém. As nações vão comparecer diante dele. Irmão Micael, nós podemos fazer uma interpretação secundária do Vale dos Ossos Secos? Sim, desde que deixemos claro que a Babilônia é uma ilustração, uma imagem do mundo que vivemos, e nós temos que ser um profeta nessa terra como era o profeta Ezequiel. Aí nós podemos. Agora,
querer basear a aplicação na profecia de restauração de Israel, isso fica impossível. Amém, queridos? Então nós temos esses 3 tipos de aplicação. E aí, sobre profecias parentéticas, o que é isso? São profecias que já se cumpriram alguma vez, mas que a Bíblia mostra que tem um duplo cumprimento. Por exemplo, Joel 2, o derramamento do Espírito. O apóstolo Pedro disse que Joel 2 se cumpriu em Atos 2. Porém, quando o povo de Israel se converter, vai ser uma obra do Espírito, não vai? Então vai ser outro derramamento do Espírito. Então, Joel 2:28, que é profecia do derramamento do Espírito sobre toda a carne, é uma profecia de duplo cumprimento, uma profecia parentética, que fala de algo que iria acontecer e aconteceu e vai acontecer novamente. Lembra de alguma em específico? Um exemplo que nós temos de profecia de Isaías é que nós temos profecias dele a respeito da primeira vinda de Cristo, da encarnação, que já aconteceu, quase 2000 anos, e temos profecia de Isaías também falando do retorno de Jesus. Desde que esteja no mesmo texto, pode ser considerado uma profecia parentética. Vale ressaltar isso. É uma profecia de duplo cumprimento quando ela está no mesmo texto. Não basta estar no mesmo livro da Bíblia. Precisa estar no mesmo texto bíblico. Amém? Vamos lá. Agora nós vamos para as regrinhas, que é o centro da nossa aula. A maior regra, irmãos, da interpretação bíblica é essa aqui, ó. Isso aqui é a pedra fundamental da interpretação bíblica. Repete comigo aí. A Bíblia é a sua própria intérprete. Em outras palavras, vocês já ouviram pessoas dizer, a Bíblia explica ela mesma. Muitas vezes, muitas passagens do Antigo Testamento, você fala, rapaz, isso aqui está falando do quê? Não consigo entender. Aí você vai ler o Novo Testamento e é explicado. Muitas vezes você está lendo um texto bíblico do Novo Testamento. Aí você pega lá uma referência bíblica, vai lá no Antigo Testamento. Nossa, então é isso. A Bíblia se explicando. Eu abri aqui, ó, aleatoriamente, o primeiro livro de Samuel 17, que o profeta Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? E não tem ali, em 1 Samuel, não tem nenhuma expressão que Deus achou Davi. Mas lá em Atos capítulo 7, quando Estevão faz a sua pregação antes de morrer, Estevão fala que Deus disse: achei a Davi, meu servo. Olha, irmão Micael, quer dizer então que quando Samuel perguntou se os jovens tinham acabado, é como se Deus tivesse respondido: achei Davi, meu servo. Você só vai conseguir entender a pregação de Estevão em Atos 7 se você conhecer essa história de Davi em 1 Samuel 17. Senão não vai entender nunca. Você imagina como que um leitor da Bíblia, que nunca ouviu falar da história do rei Davi, entenderia Atos 7, Deus falando: achei Davi, meu servo. A pessoa ia imaginar que Davi viveu no Novo Testamento, no mesmo tempo de Estevão. Ah, irmão Micael, o que é isso? É a Bíblia explicando ela mesma. É a Bíblia trazendo explicação
sobre o que ela mesma está nos ensinando. E aqui, ó, nós temos 2 pontos de cuidado. Não citar frases soltas e não usar textos isolados. Gente, quando você faz uma interpretação bíblica, você deve procurar passagens que falam sobre o mesmo assunto. E eu já vou chegar nisso lá no final da aula. Nós podemos comparar passagens, mas desde que as passagens realmente estejam falando do mesmo assunto. Eu não posso estar defendendo um assunto e ficar pegando pedaços de versículos isolados pela Bíblia para fazer uma interpretação correta. Por quê? Porque ela vai ficar incorreta. Ela vai ficar errada, ela não vai ficar certa. Então não podemos ficar pegando frases ou pedaços de versículos soltos para entender outros. Não. Irmão Micael, mas eu queria relacionar, um exemplo. Eu queria relacionar a cura do leproso com algum texto bíblico. O que eu faço? Pegue outras passagens que falam de leprosos. Pegue em Levítico, se não me engano, 12, 13, que fala do que acontecia com o leproso no tempo da lei. Aí você vai conseguir comparar textos de forma adequada, de forma plena. Porque senão, irmãos, nós vamos fazer... Vocês já viram aquele negócio? E vocês devem estar percebendo que às vezes a hermenêutica, ela se relaciona muito com a homilética, que é a arte de falar, de pregar, de ensinar, de compartilhar. Por quê? Porque o homem, ele é um ser comunicativo. Tudo aquilo que nós aprendemos de bom, nós queremos o quê? Compartilhar com as pessoas. Seja no púlpito, seja em uma aula, seja numa conversa, seja que forma que for, informal ou formalmente. Nós queremos compartilhar aquilo que é bom, que nós aprendemos. Aí o que ocorre? Vocês já devem ter percebido, e eu já contei isso aqui para a turma. Sabe aquele tipo de pregação que não tem uma explicação da palavra? Só tem citação de versículos. Quem já viu isso? Tem um camarada uma vez, e um pastor renomado no Brasil conta isso. Ele foi pregar numa grande igreja lá no Nordeste, e aí o camarada citou mais de 50 versículos na pregação. Você imagina, irmão? Uma pregação de meia hora, 40 minutos, a pessoa falar 40 versículos. Aí perguntou para o pastor no final da pregação: e aí, pastor, o senhor gostou da pregação? Já é uma bobagem, né? Ficar perguntando se a pessoa gostou. Aí o pastor falou para ele: irmão, amém, glória a Deus, Deus abençoe e tal. Então, o senhor viu que eu cito a Bíblia inteira na pregação, cito um monte de versículos. Aí o pastor falou para ele: pois bem, irmão, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não ide por todo mundo e recitai versículos. Por quê, gente? É possível você e eu citarmos 100 versículos numa mensagem que não tem nada a ver com a mensagem que a gente leu. É possível. Ah, mas Micael, para que a pessoa faz uma coisa dessa? Muitas vezes para mostrar que decorou um monte de versículo. Só para isso. É legal, gente, citar versículos, sim ou não? Lógico que é legal. Ajuda na mensagem? Pode ajudar. Mas desde que tenha a ver com o mesmo assunto, com o mesmo tema. Vamos supor que eu estou pregando lá sobre Jesus é o bom pastor, João 10. É legal citar Salmo 23, sim ou não? Lógico que é, top. Mas para que eu vou citar, por exemplo, olha, irmão, e Débora era uma pastora de ovelhas. Aí eu cito um versículo lá do livro de Juízes que fala que Débora era pastora de ovelhas. Eu não estou focando ali que Jesus é o bom pastor, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Eu não estou focando o fato do ser humano cuidando. Estou focando o fato de Deus cuidando. Para que aqui? Ah não, irmão, vou pegar aquele texto, eu vou citar só para mostrar que eu decorei aquele texto que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. O que tem a ver? Então, não devemos... Ah, irmão, eu estou estudando um texto, queria pegar um monte de texto que fala sobre esse assunto. Beleza. Desde que o assunto, o tema esteja relacionado. Não é porque aparece uma palavra nesse versículo que eu vou citar um monte de versículos que tenha uma palavra só parecida. Eu preciso ver se fala do mesmo assunto. Amém? E aí nós vamos agora para 5 regrinhas. Capítulo 3 estão a primeira e a segunda regra formal da hermenêutica e a sua aplicação. Olha só, pessoal. A primeira regra formal da hermenêutica é a seguinte. Aqui está de forma resumida, tá? Eu resumi no slide. Mas no livro está assim, ó. Enquanto for possível, devemos tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular. Ou seja, de forma muito simples, sempre que você perceber que aquele texto bíblico é simples, é um texto bem tranquilo, interpretação simples. Você vai pegar o significado das palavras na simplicidade delas. E aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. Gênesis 6:12 diz que toda a carne havia se corrompido e cada um andava o seu caminho. A carne que Moisés está escrevendo em Gênesis era friboi, era jovem. Que carne que era, gente? Era contrafilé, era alcatra, que carne que era? Era o ser humano, perfeito. Porque na Bíblia, na maioria das vezes, qual que é o sentido comum da expressão carne? Seres humanos. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Toda a carne havia se corrompido. Todos os seres humanos haviam se corrompido. Ah, eles andavam o seu próprio caminho. Será que estava indo para a direita ou para a esquerda? Norte, sul, leste? Caminho ali, gente. A expressão comportamento. Ah, o seu modo de vida. Já viu a pessoa falar, ó, segue teu caminho. Se alguém falar isso para você, você vai perguntar, ah, mas é para a direita ou para a esquerda? Segue o seu caminho, eu sigo o meu, mas é norte ou sul? O que eu coloco aqui no Waze? No Maps? Por quê? Muitas vezes, algumas palavras, expressões na Bíblia, elas não têm um significado mirabolante, elas têm um significado do dia a dia, da vida comum. Jesus ensinou para nós pedirmos ao Pai o pão nosso de cada dia. Ah, Micael, nossa, será que era pão integral? Será que era pão francês? Será que era... Que tipo de pão que era? Depende. Se você morar no Brasil, pode ser que Deus supra o pãozinho, o pão francês, o pão comum do dia a dia. Se você morar lá no lugar que faz pão sem fermento, pode ser que o pão que Deus vai suprir é o pão lá que parece torrada, parece bolacha de sal. Por quê? Porque a expressão pão, em muitas passagens da Bíblia, tem um sentido comum, um sentido popular. Que é comida. Pão relacionado à comida. Que é, a bem da verdade, uma das comidas mais antigas do planeta Terra. O ser humano come pão há milênios. Então, sempre que for possível, você lê o texto bíblico e tenta enxergar ali, olha, esse texto é um texto comum. Não é uma passagem difícil de entender. Então, as palavras vão ter o sentido comum delas mesmo. Jesus, estendendo a mão, curou o camarada. Nossa, o que será que Jesus estendeu, hein? Nossa, eu não acredito que ele só estendeu a mão. Ele deve ter feito uma oração assim antes. Não, o texto ali...
Dia a dia, como Jesus estendeu a mão, lógico, ele esticou o braço. Se diz que ele tocou, ele colocou a mão na pessoa, tocou a pessoa. As expressões têm o significado comum, do dia a dia, do uso popular. Amém, irmãos? Então, sempre que possível, qual é o cuidado com essa primeira regra? Sempre que possível. Não são todos os textos da Bíblia que vai dar para usar a expressão comum ou popular. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios 15:31 diz assim: todo dia eu morro. Todo dia eu morro. Nós usamos a palavra morrer no dia a dia, sim ou não? Eu até brinquei com vocês aqui na aula passada. O professor está morrendo de sede. Aí, vamos guardar. Para morrer de sede vai dias, né, gente? Não... Estou morrendo de fome. O sentido comum da palavra morrer aí, nossa, estou sofrendo por isso. Quando Paulo diz todo dia eu morro, não dá para entender, Paulo está falando, não é no sentido, nossa, morreu alguém, não. Ali Paulo está falando da morte para si mesmo, que ele está crucificado com Cristo, tem um sentido simbólico. Então não são todas as passagens que dá para nós compreendermos assim. Amém? Segunda regrinha. Aí no livro, de forma mais extensa, vou ler para vocês e vocês comparam com o resumo que eu coloquei. Sempre se deve tomar as palavras bíblicas no sentido indicado pelo conjunto da frase. Aí eu coloquei: entender as palavras bíblicas dentro do contexto da frase. Aqui nós estamos falando do contexto imediato. Contexto o quê? Imediato. Que é o versículo que a palavra está. Irmão Micael, como que eu vou compreender essa palavra aqui? Primeira coisa, você considera o versículo todo. Vê o que é que todo o versículo está falando para você encaixar aquela palavra. E aí eu trouxe o exemplo. A palavra salvação aparece em vários textos da Bíblia, sim ou não, gente? Salvo, salvar, salvou, vários textos bíblicos. Jesus, até não coloquei aqui, mas olha só. Jesus falou lá em Lucas 19, na casa de Zaqueu, o quê? Hoje chegou, salvação é essa casa. Olha só, quer dizer que Zaqueu ia morrer e ia para o céu naquele dia. Não, porque a palavra salvação naquela frase significava o quê? Uma nova vida, uma nova história. A palavra salvação, em Atos 7:25, no discurso de Estevão, fala do livramento do povo hebreu do Egito. Quando Deus arrancou os hebreus do Egito, Deus disse que salvou eles. Foi uma salvação. Em Romanos 13:11, Paulo diz que o dia da vinda de Jesus está muito mais próximo do que quando nós aceitamos a fé. Ali Paulo está falando do quê? Salvação. Percebe que a palavra salvação aparece com expressões diferentes em vários versículos? Irmão Micael, como que eu vou saber então que está falando de salvação? Lendo o versículo todo. Como que eu vou saber se essa salvação indica livramento, cura ou salvação eterna? Lendo o versículo todo. Jesus falou lá para a mulher do fluxo: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada desse teu mal. Quando Jesus disse ali, a tua fé te salvou, a mulher não morreu na hora, não foi salvação eterna, a mulher não saiu do Egito, a tua fé te salvou ali, significa o quê? Através da tua fé, você alcançou o milagre. Você alcançou essa cura que você tanto precisava. Quando nós consideramos a frase toda,
para compreender o significado das palavras, o entendimento facilita. Amém, queridos? Agora, irmão Micael, dá uma estratégia para a gente aí, aqui ó, procurar as ênfases no texto. Você está com a Bíblia aí? Abre Gênesis 22, por favor. Gênesis 22. Quem lembra qual é o assunto? Deus mandou Abraão fazer o que aí, gente? Sacrificar quem? Isaque, que era o seu filho. Alguém lê para nós aí, por favor, o versículo 2. Lê o 2, por favor. Gênesis 22, 2. Quem pode ler? E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha só. Oferece-o ali em holocausto. Algumas traduções vão colocar a palavra sacrifício, que era o tipo de holocausto em que a pessoa não, né? Porque isso aí... Mas que a oferta era totalmente queimada. Lê o 3, por favor, alguém. E onde tiver a palavra sacrifício, considere holocausto, que é a mesma expressão. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha só, qual palavra apareceu de novo aí? Alguém leu 6. Pode ler só o comecinho, até aparecer a palavra. Tomou Abraão a lenha do holocausto. Olha só, terceira vez. Agora, olha só, irmão Haroldo. Leu o 7, lá no finalzinho. Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha aí. Será que é por acaso, irmã Juliana? 4 vezes em tão poucos versículos? Tá bom 4 vezes, irmão Elton? Lá vai mais. Olha o 8. Deus proverá para si o cordeiro para o... Aí depois lá no 13 aparece de novo. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em... Gente, em um período de 13 versículos, aparecer a mesma expressão 6 vezes, não é por acaso. Não é por acaso. Uma coisa, e eu já frisei isso aqui com vocês ao longo do estudo da hermenêutica, uma coisa é ficar procurando pelos em ovos. Nossa, eu quero ver um negócio que não tem. Uma coisa é isso. Outra coisa é você perceber as ênfases do texto. Você vai negar que o texto está enfatizando que Isaque deveria ser um holocausto a Deus? Não tem como negar isso. Porque em um período de pouquíssimos versículos, a expressão se repete 6 vezes. O que Deus está deixando claro aí para Abraão? Que ele queria uma entrega total. Porque o sacrifício de holocausto, depois lá na lei, nós vamos compreender que era um sacrifício em que a oferta era totalmente queimada. A oferta era totalmente consumida. E o ofertante ficava ali, ó, só vendo a fumaça subir para Deus. O que Deus está pedindo de Abraão? A entrega total. Uma entrega absoluta. Então, quando você perceber que o texto possui algumas ênfases, aí, opa, eu vou anotar essa palavra, eu vou anotar essa frase, porque
A Bíblia fez questão de deixar essa frase em evidência, essa palavra em evidência. Amém? Vamos seguir. Capítulo 4. Estão aí a terceira e a quarta regra formal da hermenêutica e a sua aplicação. Qual é a terceira regra formal? Aí no livro, sempre se deve consultar o contexto, isto é, os versículos ou capítulos que precedem e seguem o trecho em questão. Eu resumi aqui, consultar sempre o contexto imediato e posterior. Diga assim comigo, gente, contexto imediato. O próprio capítulo. O capítulo anterior e o capítulo posterior. Agora você fala, contexto posterior. Às vezes todo o livro. Às vezes, para entender um capítulo com clareza, é necessário entender aquele livro, aquela carta, aquele evangelho como um todo. Irmão Micael, toda vez que eu for estudar um versículo, vou ter que ler o livro inteiro? Às vezes sim, às vezes não. Textos mais difíceis, vai ser necessário você conhecer todo o contexto posterior. Agora, olha irmão, eu queria entender esse milagre aqui que Jesus fez. Por exemplo, Jesus curou a sogra de Pedro e tal. Eu preciso ler o evangelho de Mateus inteiro? Não. Mas você precisa ler ali que Jesus havia acabado de chamar Pedro, Pedro morava em Cafarnaum, por isso que Jesus volta lá em Cafarnaum, cura a sogra dele. Aí é o contexto imediato. É aqueles capítulos ali que estão em volta daquele milagre. Fica claro isso, irmãos? Amém? Muitas vezes, o simples fato de você ler o último versículo do capítulo anterior já faz você compreender o capítulo que você está lendo. O próprio capítulo 22 de Gênesis, que eu dei o exemplo do holocausto aqui para vocês. Gênesis 22 começa assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Aconteceu depois dessas coisas. Que coisas? Se você não entender ali a história de Abraão antes do Moriá, você não vai saber o que Abraão passou antes de chegar ali. E realmente, irmãos, depois desse momento, a vida de Abraão dá aquela mudada, porque parece que é a última grande prova que Abraão vai passar. Abraão foi provado várias vezes. Sai da tua terra, da tua parentela, depois separa do teu primo. São várias provações que Abraão passou. Demorou para ter filho, 25 anos para Deus cumprir a promessa. Essa é a última grande prova que Abraão enfrentou. Ah, irmão, então é isso. E aconteceu depois dessas coisas. Como é que eu vou entender o sacrifício de Abraão ali, de Isaac no Moriá, se eu não ler a história anterior de Abraão? Mas ainda teve a morte de Sara, né? Depois. Também. Como é que nós vamos entender o grande rei que Davi foi, se não ler lá que ele pastoreava as ovelhas do pai, nem foi chamado para a mesa a hora que o profeta Samuel chegou? Como? Então, irmãos, essa daqui talvez, depois da regra fundamental da interpretação bíblica, que é a Bíblia explica a si mesma. Depois dessa regra, a regra do contexto é a mais importante de todas. Ah, irmão, mas será que eu vou conseguir fazer uma interpretação boa? Eu não sei o hebraico, eu não sei o grego. Se você respeitar o contexto bíblico e interpretar o texto dentro do contexto, você fará interpretações corretas. Amém? Porque texto sem contexto vira pretexto. Vira pretexto, vira desculpa para heresias, para mentiras, para falsos ensinos, infelizmente. E aí eu trouxe um exemplo
de contexto imediato e posterior. Em Efésios 3 e 4, Paulo fala que Deus fez ele conhecer o mistério de Cristo. Aí as pessoas perguntam assim: rapaz, qual que será que é o mistério de Cristo que Paulo conhecia? Será que eu vou conseguir conhecer o mistério de Cristo, hein? Eu vou buscar o mistério de Cristo. Eu quero aprender o mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? Se você ler os versículos 3 do capítulo 3, o versículo 5, o versículo 6, você vai ver que Paulo está dizendo que o grande mistério de Cristo que foi revelado a ele é o Evangelho, é as boas novas da salvação. Esse é o mistério. Esse é o grande mistério de Cristo. O grande mistério que Cristo veio revelar é as boas novas de salvação. Que são o quê? O homem estava perdido, acabado, condenado, e Cristo veio para perdoar os pecados e transformar a vida dos homens. Esse é o grande mistério de Cristo. Agora, se eu quiser entender o que é o mistério de Cristo, só lendo Efésios 3 e 4, eu não vou entender nunca. Não vou compreender nunca. Mas o contexto imediato do próprio capítulo me explica e me deixa isso muito claro. Amém, queridos? Mica, a mesma coisa do espinho na carne? Ou tem que explicar o que era, o que não era, e o próprio texto fala, né, o que é. Então, se nós considerarmos a terceira regra da hermenêutica, o texto dentro do contexto, Paulo deixa claro o que era o espinho na carne. Gente, o pessoal faz uma confusão com o texto do espinho. 2 Coríntios 12. Será que o espinho na carne era uma doença? Será que o espinho na carne era porque Paulo era baixinho? Já ouvi isso. Será que o espinho na carne é porque Paulo estava ficando meio cego? Porque tem aquele versículo que ele fala que escreveu com letras grandes? Será que o espinho na carne era o quê? Vocês já ouviram outras coisas ou não? Já ouviu isso? Olha só. Irmão, eu já ouvi falar que o espinho na carne de Paulo era porque ele era gay. Olha isso. É viagem, mano. É viagem isso aí, é viagem. Ah, irmão, porque Paulo não casou. Se Paulo nunca casou, é porque ele não gostava do sexo oposto. Então o espinho na carne é que ele tinha que lutar contra a homossexualidade. Pega aquela Bíblia pentecostal bem pesada ali, ó. Junta aqueles 2 tapetes ali também. Irmão. Então, o próprio texto bíblico fala: e foi-me dado um espinho na carne. A saber, o que é a saber? Que vocês saibam, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. A palavra mensageiro, nós aprendemos, significa angelos, que são seres espirituais. Então, se Paulo fala, um mensageiro de Satanás não é um anjo de Deus, é um agente maligno que o esbofeteava. Não é que aparecia um demônio e ficava dando na cara do Paulo. Aí, Paulo, eu tô aqui, hein, ó, pra você não se ensoberbecer. Não. Mas o que Paulo está dizendo? Deus permitia que o maligno muitas vezes gerasse situações de dificuldade na caminhada dele. Para quê? Ele explica: para que não me ensoberbecesse pelas grandezas das revelações que eu recebi. Então Deus permitia que o inimigo gerasse situações de esbofeteamento, de problemas no percurso de Paulo, para ele lembrar o quê? A minha graça te basta. Seriam as provas? Seriam as provas. E não só, Magdalena, provas que Deus colocava ali para moldar o caráter dele, mas muitas vezes dificuldades que o próprio maligno colocava. Ah, irmão, mas Paulo era muito crente, por que Deus deixava? Para que não me ensoberbecesse pela excelência das revelações que recebeu.
Irmão, será que Deus vai permitir um mensageiro do Satanás ficar me esbofeteando? Se você receber as mesmas revelações que Paulo, certamente ele vai. Se não, não. Irmão, mas e as provações que eu passo? Não é o mensageiro de Satanás? Não, é Deus nos provando para nos fazer melhores, para nos moldar, para trabalhar em nós. Tiago é muito claro em dizer que Deus ele não sai tentando as pessoas para que as pessoas errem. Deus ele prova os seus filhos para que nós sejamos aprovados. Amém? Então, o próprio contexto explica. O próprio contexto. Mas o que o pessoal quer fazer? Procurar algo oculto que Paulo não falou, sendo que ele falou. Nesse texto ele falou. O que ele viu lá, tem coisa que ele disse que não pôde relatar. Não pôde escrever. João também, os trovões falaram um negócio lá que João não escreveu no Apocalipse. Um dia nós estávamos num seminário de Apocalipse aqui na igreja, aí o irmão mandou uma pergunta para o doutor Caramuru, lá do Belenzinho. O que Jesus falou nos trovões e João não escreveu? Aí o pastor falou assim, irmão, se Jesus não deixou João escrever o que o trovão falou, você acha que eu sou quem para saber o que o trovão falou? Falei, irmão, não esquece. Aqui, queridos, a quarta regra formal da hermenêutica. Como está aí no livro? Estou na página 116. Sempre levar em consideração o desígnio ou objetivo de livros ou passagens bíblicas que apresentam expressões ou ensinamentos obscuros, de difícil entendimento. Aí eu resumi aqui. Considerar o objetivo geral do livro ou passagem bíblica ou temas difíceis. Irmão, eu estou estudando um texto, eu estou lendo um texto extremamente difícil, não consigo compreender ao certo o que Deus está ensinando ali, parece ser um texto assim, estranho, tem hora que não faz sentido. O que você deve fazer? Considere o objetivo geral daquele capítulo ou daquele livro da Bíblia inteiro. Por exemplo, a famosa parábola do bom samaritano. Todo mundo acha essa parábola muito fácil de entender. Por quê? Porque as pessoas fazem uma alegoria dessa passagem. E lembra que nós falamos que a alegoria é trazer um significado, uma espiritualidade para o texto que muitas vezes não existe. Muitas vezes não há. Vocês lembram da minha alegoria lá, né? Dos 2 pauzinhos, 2 cavacos. Aí o que acontece? As pessoas pegam a parábola do bom samaritano e faz assim, o bom samaritano é Jesus. Tem que ser ele. O camarada caído tem que ser nós. A estalagem é a igreja. Jesus levou o camarada para a estalagem. Aí eu pergunto, Joab, se a estalagem é a igreja, por que Jesus foi embora? Por que o bom samaritano foi embora? Aí o povo fala, o jumentinho é o irmão que vai te ajudar a chegar. Então, irmãos, as pessoas... Não, essa parábola é muito fácil de entender. Por quê? Porque está fazendo uma alegoria. Jesus, quando contou essa parábola, não tinha a ideia de que você e eu interpretássemos assim. Bom, Micael, então como é que a gente vai compreender? É lendo ou considerando o objetivo geral desse texto. E aí a gente volta para a regra 3, contexto. Jesus foi parado por um mestre da lei. O mestre da lei olhou para ele e disse assim, Jesus, eu quero entrar na vida eterna. O que é que eu tenho que fazer? Aí Jesus falou para ele, ama o teu próximo.
Você precisa amar o teu próximo. Aí ele perguntou isso aqui para Jesus, ó. Mas quem é o meu próximo? Ele quis dar uma de João sem braço, né? Como a gente fala no Brasileirão. Aqui no contexto terra brasileira. Deu uma de coitado. Mas Jesus, quem é o meu próximo? Eu nem sei quem é que eu devo amar. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E aí o que Jesus coloca lá? O camarada ia Jericó, Jerusalém, Jerusalém, Jericó. Provavelmente era um judeu. Passou um sacerdote, que era o maior líder dos judeus, não ajudou. Passou um levita, que era o segundo tipo de maior líder do povo judeu, não ajudou. Aí passou um inimigo. Passou um samaritano, que culturalmente falando, tinha que chegar lá e fazer o quê? Você está quase morto? Deixa eu acabar de fazer o trabalho que os ladrões não fizeram. Ou então, joga na ribanceira, né? Nem vi. Ou também ser indiferente, como o sacerdote e o levita. Mas o que o samaritano fez? Se aproximou, curou-lhe as feridas, colocou sobre o jumento, levou para a estalagem. Aí Jesus fala para ele, né? Tipo, descobriu aí quem que é o teu próximo? Justamente aquele que você não quer ajudar, muitas vezes não quer estender a mão, não merece a ajuda. O que Jesus está ensinando para ele? O próximo é todo aquele que precisa. Todo aquele que precisa ser é o teu próximo. Deve amar sem distinção. Então, como que nós vamos fazer essa interpretação correta? Considerando o objetivo todo daquela passagem. Todo o propósito da passagem. Irmão, mas eu queria pregar a parábola do filho pródigo e esquecer que existe ali ovelha perdida e dracma perdida. Não dá. Não dá. Porque no ensino de Jesus, as 3 parábolas não são 3, são uma só. É uma só. Irmão, como? Isso aqui é extraordinário. Abre a Bíblia aí, por favor, Lucas 15. Se você estiver com a sua Bíblia, abre aí. Lucas 15. São exemplos práticos que vão ajudar na nossa compreensão. Olha só. Lê aí alguém, por favor. Lê o 1 e o 2. Por gentileza. Quem pode? Fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. Olha só, gente. Aí o 3, Jesus começa a parábola. No 3. E ele lhes propôs esta parábola dizendo. Aí ele conta da ovelha, já emenda com a dracma e já emenda com a do filho pródigo. Agora, o que nós temos que considerar? O objetivo de Jesus em contar essas parábolas é porque os fariseus e os escribas estavam reclamando que Jesus comia com publicanos e pecadores. Aí você entende o fato de Jesus falar de uma ovelha que se perde saindo de casa, de uma dracma que se perde estando dentro da casa, e de um filho que se perdeu fora e o filho mais velho que estava perdido dentro da casa. Jesus está tratando com fariseus e escribas, que se acham os religiosos tops. E eles estão reclamando que Jesus é muito amigo de pessoas pecadoras. Aí Jesus fala: tem uma ovelha que se perdeu porque saiu da casa, saiu da onde deveria estar.
Tem uma dracma que foi perdida dentro da casa. Dentro da casa. E tem um filho que se perdeu porque saiu e um filho perdido que ficou. Porque o filho que ficou também estava perdido. Porque a parábola termina Jesus falando dele. Que ele ficou bravo porque o pai recebeu o filho e etc. O que Jesus está fazendo ali? Jesus está pintando, irmão Eduardo, uma história em quadrinhos dos fariseus e escribas e dos pecadores. E Jesus está deixando claro que, tem salvação para a ovelha que se perde porque sai da casa, tem salvação para a dracma que se perdeu dentro da casa, tem salvação para o menino que foi embora e tem salvação para o menino que, apesar de não ir embora, estava perdido também. Por isso que Jesus conta as 3 parábolas. Para responder à indagação dos fariseus e dos escribas. Então, gente, obrigado, Mauro. Então, o que ocorre? Se nós considerarmos o objetivo geral daquele capítulo, não precisa nem ser do livro inteiro, muitas vezes daquele capítulo, nós conseguimos compreender os ensinos bíblicos com uma clareza maior. Você vê? E tá ali. Mas o que é que a gente faz muitas vezes? A gente fraciona, não fraciona? Separa os textos? Uma é a parábola da ovelha, outra é a parábola da dracma e outra é a parábola do filho pródigo. Mas Jesus contou as 3 encarreado, uma após a outra. Então ele está ali mostrando 3 histórias com um mesmo ensino, com uma mesma verdade nessas histórias. Olha só, outro exemplo aqui, gente, muito legal sobre essa 4ª regra, que quando é uma passagem difícil, um tema difícil da Bíblia, você considera o objetivo geral daquele livro, daquele autor ou daquela passagem. A carta aos Romanos, Paulo, ele várias vezes massifica o tema da justificação e da salvação pela graça. Ou ele fala que a salvação é pela fé em Cristo, mas que nós conseguimos pela graça, através da graça de Deus. Em Gálatas, ele condena, Paulo em Gálatas condena o povo que tinha se convertido e vinha do judaísmo e queria obrigar os gentios, os não-judeus, a guardar as coisas do judaísmo. Paulo chama eles de insensatos, porque eles estão querendo colocar um jugo nos irmãos que não era para colocar. Aí o que Paulo fala? Gente, a fé é para vocês todos. O favor imerecido, a graça foi dado a todos, é através disso que vocês serão salvos. Não é porque não come a carne, não é porque não guarda o dia, não é essas coisas do judaísmo. Um circuncidou ao 8º dia, outro não circuncidou. Aí Paulo amaceta eles nesse assunto aqui em Gálatas. Quando você chega na carta de Tiago, meio-irmão de Jesus, Tiago fala das obras. E alguns intérpretes olham para isso. O próprio Lutero, reformador Martinho Lutero, uma vez ele disse que a carta de Tiago tinha que ser tirada da Bíblia, porque ele não compreendeu isso. O objetivo geral de Tiago não é falar que a salvação é pelas obras. O objetivo geral de Paulo em Romanos e Gálatas não é condenar as boas obras. O objetivo de Tiago é dizer o seguinte: você é um salvo? Sou. Então prove através das obras. O objetivo de Paulo em Romanos e em Gálatas é o seguinte: você é um salvo? Sou. Mas não é através das obras, é através da fé. E porque você foi salvo, você pratica boas obras. Eu pergunto para vocês, eles estão em contradição? Não. Um complementa o outro. Mas se a gente não respeitar o objetivo geral
das cartas de Paulo e da carta de Tiago, nós vamos fazer igual Lutero. Não, isso aí está errado. Um está brigando com o outro. Quando não existia nada disso. É porque o objetivo de Tiago era dizer para os irmãos: se você está indo morar no céu, você pratica boas obras. O resultado, a evidência são as boas obras. E o que é o objetivo de Paulo? Dizer para eles: vocês foram salvos através da fé para praticar boas obras. Vocês não foram salvos porque praticavam boas obras. Amém? Então, quando nós compreendemos, levamos em consideração essa ideia do objetivo geral do livro, ou da passagem bíblica, ou de um tema mais difícil, facilita, ajuda a nossa compreensão do texto. Aqui no capítulo 5, gente, a quinta regra formal da hermenêutica e a sua aplicação. A quinta regra formal é: sempre se deve consultar passagens paralelas. Sempre devemos consultar passagens paralelas. Página 119. Agora, nós temos 3 tipos de passagens paralelas. Quantos tipos? 3. Primeiro, paralela de palavras, depois paralela de ideias e por fim, paralelas de ensinos gerais. Quem aqui já leu um texto bíblico, e aí seja numa Bíblia de estudo, ou você fez uma pesquisa, e aí mandou você ler um outro texto em outro livro da Bíblia que falava o mesmo assunto? Já fizeram isso? É legal, não é? Muito bom isso. É a quinta regra da hermenêutica: consultar passagens paralelas. Primeiro tipo de paralela. Paralela, quase um trava-língua, hein, gente? Misericórdia. Paralela de palavras. Exemplo: em Mateus 7,7, Jesus está ensinando sobre oração. Oração. E aí ele fala o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Irmão, eu li lá na Bíblia o versículo, Deus falou que eu posso pedir e ele vai dar e pronto, acabou. Deus falou que vai dar, pronto, acabou, acabou. Eu interpretei que Deus tem que dar e pronto, acabou. Calma. Em Marcos 11:24, Jesus fala que para pedir, devemos pedir com... Opa, calma aí. Então não é só abrir a boca e pedir. Pedir com fé. Em João 15:7, falando sobre pedir coisas ao Pai, Jesus fala: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes pedireis o que quiserdes e o Pai vos fará. Opa, calma aí, então não posso acreditar que é só pedir e Deus vai dar. Não é só pedir com fé, não. Tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo estar em nós. Nós estamos fazendo um paralelo com palavras semelhantes sobre petição, sobre pedir algo a Deus, com vários textos bíblicos. Depois em Tiago 4:3, Tiago diz que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos a Deus porque pedimos mal. Não é que você está pedindo para Deus o mal, misericórdia. É que nós não sabemos pedir. Isso aqui, é um exemplo de uso comum. Irmão, hoje eu dirigi muito mal. Hoje eu falei mal com alguém. O que é? Uso comum. Não soube pedir. Não soube pilotar ali direito. Então, porque pedimos mal. Em 1 João 5,14, João diz que nós devemos pedir e Deus vai nos atender segundo a vontade dele. Então tem que ser a vontade dele. Aqui é quase uma pregação sobre petição, né? Dá para fazer uma mensagem temática sobre o assunto que é pedir a Deus a partir de Mateus 7. Então, queridos, olha só. Nós temos vários textos bíblicos
fazendo um paralelo com a palavra pedir, e aí nós só podemos ter o claro ensino bíblico sobre pedir a Deus quando consideramos várias passagens bíblicas. Não podemos pegar uma isolada e pronto. Legal? Amém? Sim, Mauro. É uma pergunta, por exemplo, quando Deus fala com você, por exemplo, eu vou te dar algo, um azul. Amanhã ele vem no culto e fala que eu vou te dar algo. Na quarta-feira ele te fala de novo, eu vou te abençoar com isso que você está pedindo. Ele fica insistindo aquilo. É que ele vai te dar logo. Então, não creio necessariamente que Deus esteja usando pessoas para repetir a profecia, porque ela vai cumprir logo. Mas dá mais uma ideia de que Deus quer que nós acreditemos no que Ele está falando. Porque o fato de Deus repetir algo diz mais respeito ao interesse dele que você creia e que você entenda de uma vez por todas que Ele vai fazer, porque Ele já falou, do que vai fazer logo. Porque às vezes Deus pode usar alguém para falar alguma vez, hoje, cumprir amanhã. Falar amanhã, cumprir depois. Cumprir rápido com apenas uma vez. Agora, todas as vezes que nós vemos na Bíblia alguma mensagem sendo reforçada, é mais porque Deus quer que a pessoa creia do que vai cumprir rapidamente. É mais no sentido de que... Exato. Deus quer que nós acreditemos no que Ele fala, que Ele fala conosco. Seja através de alguém, os dons espirituais, ou seja através da sua palavra. Agora, é claro, se isso se cumpre, essa palavra vem de Deus. Se nunca se cumprir, é porque ela não tem origem divina. E claro, né, irmãos? Desde que nós permaneçamos na posição de fidelidade e obediência a Deus. Esses dias até estava falando isso pro Neemias. Eu aproveitei uma ocasião que nós havíamos prometido algo para ele. E aí sempre que possível eu aproveito para fazer algum paralelo para ensinar a Bíblia para ele. E aí ele falou assim: pai, mas você tinha prometido que eu ia ganhar isso. Aí eu disse: então, mas a promessa não era se houvesse tal comportamento, tal. Ele falou: era. Falei: então. Falei para ele: na Bíblia é o mesmo jeito. Na nossa vida com Deus, o Papai do Céu faz promessas. Se nós permanecermos fiéis, obedientes, tementes. Porque toda promessa de Deus, ela é condicionada à obediência do homem. Eu lembrei de outro paralelo. Mateus 21 e 22. E tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Exatamente. Tem vários outros textos bíblicos sobre petição que nós podemos fazer o paralelo aqui. Agora, gente, o segundo tipo de paralelo é a paralela de ideias. Quando você vai pegar passagens bíblicas sobre assuntos, temas, tópicos, nem sempre sobre palavras específicas, mas sobre temas. Por exemplo, em Mateus 16:18, Jesus disse o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí o catolicismo acha que a pedra é Pedro. Por isso que eles falam que Pedro é o primeiro papa. Agora, podemos fazer doutrina em cima de um versículo? Olha a paralela de ideias. Em 1 Coríntios 3:11, Paulo traz essa ideia da pedra de novo. O que Paulo diz? Que nós somos um edifício, o corpo de Cristo é um edifício, e quem que é a pedra fundamental? Quem que é o fundamento, o alicerce desse edifício? Jesus. Se Pedro fosse a pedra, Paulo falaria aqui que a pedra era Pedro. E Paulo fala que a pedra é
Jesus. E ninguém pode pôr outro fundamento no lugar. A base da igreja é Jesus e os ensinos de Jesus. O próprio Pedro prova que não é a pedra, porque na carta dele, capítulo 2, verso 6, ele diz o quê? Vocês que crucificaram Jesus, os judeus, vocês rejeitaram a pedra preciosa, a pedra de esquina, a pedra principal. Vocês rejeitaram ela, que é Cristo. Então, isso é paralela de ideias. A ideia de Jesus ser o fundamento, a base da igreja, aparece em diversos textos, escritores diferentes. Irmão Micael, pregações assim podem ser feitas? Podem, desde que você entenda. Não é uma mensagem que você vai expor um único versículo e aprofundar. Você vai fazer uma mensagem temática. Você vai focar o tema. Você vai focar o assunto. Ah, irmão, e aí eu posso sair escolhendo textos bíblicos aleatórios? Não. Você vai escolher textos bíblicos que tenham uma paralela das mesmas ideias. Amém? Por exemplo, eu vou pregar sobre a pesca. Posso fazer um paralelo da pesca maravilhosa com a pesca milagrosa? Muito bom. Eu vou pregar sobre a multiplicação de pães e peixes. Posso fazer um paralelo entre a primeira e a segunda? Muito bom. Olha, eu quero pregar sobre a saída do povo no Egito. Posso fazer um paralelo aí, de forma figurada, com a nossa saída no mundo e a entrada na Nova Jerusalém? Pode. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 10, Paulo diz que isso é uma verdade. A saída dos hebreus no Egito é uma figura da saída dos crentes desse mundo para entrar na Nova Jerusalém. Então aí é possível. Por quê? Porque é um paralelo de ideias. Você está pegando vários textos que trazem a mesma ideia. Amém? Vários textos que falam do mesmo assunto. E por fim, queridos, o terceiro tipo de paralelo que nós podemos fazer para interpretar a Bíblia, os textos bíblicos, é a paralela de ensinos gerais, que é o quê? Verificar se aquele ensinamento ele é ocasional ou ele é recorrente. O que é isso? Você e eu precisamos de vários textos bíblicos para confirmar doutrinas fundamentais da Bíblia. Olha, irmão, só existe um versículo, por exemplo, que a gente sempre fala na hermenêutica, só existe um texto que fala do véu. Eu vou estabelecer isso como uma doutrina para a igreja de todo o tempo? Não dá. Só existe um texto bíblico que fala que os lenços e aventais de Paulo curavam as pessoas. Eu vou começar a passar lenço e avental nas pessoas? A sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Eu vou começar a passar a minha sombra nos irmãos para eles serem curados? Porque são situações ocasionais. Apareceu uma vez na Bíblia, não apareceu nunca mais. Se você ou eu ser preso, Deus pode abrir a prisão? Lógico que pode, Ele é Deus. Mas você vai chegar lá na prisão e falar: ô Silas, ô Paulo, primeiro nós canta, depois nós ora, igual lá em Atos 16, aí Deus vai mandar um terremoto aqui, vai acontecer igualzinho. Não dá para dizer que vai acontecer igualzinho, porque só tem uma ocasião assim na Bíblia. Ocasiões que Deus livrou da prisão, tem várias. Agora, como Deus vai livrar, é Ele que sabe. Você falou, professor, sobre a sombra de Paulo curado. Os lenços e aventais. E a sombra dele também? A sombra de Pedro. A sombra de Pedro? Ele foi só ele que... O único que aconteceu isso.
A Bíblia fala que o único que a sombra passou sobre pessoas e pessoas foram curadas foi Pedro. Então assim, gente, não dá para estabelecer doutrinas, bases para a igreja, pegando apenas um texto bíblico, isolado. Então, o que a paralela de ensinos gerais, ela vai nos ajudar na interpretação da Bíblia? Olha, irmão, estou lendo esse texto mostra a soberania de Deus, esse texto mostra a divindade de Cristo, a trindade, a salvação, o pecado da humanidade. Esse texto mostra, nossa, olha, esse texto mostra que o Espírito Santo é Deus. Mas tem outro, olha, esse texto também mostra que o Espírito Santo é Deus. Olha, esse texto fala que o homem é pecador. Nossa, mas esse texto também. Nossa, mas desde Gênesis fala que o homem é pecador. Então, o que é isso? É você pegar passagens bíblicas que possuem o mesmo ensino e compará-las. E aqui eu concluo a aula de hoje dando o exemplo do dilúvio de novo de Gênesis 6. Deus não vai mais destruir a terra com dilúvio, porque ele mesmo disse, mas o pecado da humanidade está aí da mesma forma, sim ou não? E Jesus chegou a dizer que o período da sua vinda seria como nos dias de Noé. As pessoas casavam, se davam-se em casamento, e não tem pecado nenhum casar, é bíblico, mas o que a palavra ali está dizendo, a frase está mostrando, é que as pessoas só pensavam em si próprias. Aí o egoísmo, a ausência de temor a Deus daquele período é o mesmo de hoje, sim ou não? Então você pode fazer um paralelo daquela passagem, uma comparação daquela passagem com as outras passagens bíblicas que ensinam sobre isso, no Antigo e no Novo Testamento, e compreender um ensino geral da Bíblia. Agora, não dá para estabelecer que algo é um ensino geral da Bíblia e que vale até hoje, se ele só aparecer uma vez ou outra. Amém? Então, é uma outra forma maravilhosa e que ajuda muito para a compreensão dos textos bíblicos. Amém, queridos? Dessas 5 regras, o que eu quero que vocês guardem aí em questão de memorização? É claro, gente, eu sei e concordo plenamente com vocês que é impossível memorizar tudo que se lê nas páginas e tudo que se ouve na aula. Porém, o que eu quero que vocês façam? O livro está aí, é fonte de consulta de vocês. E memorize essas duas. A regra geral: a Bíblia explica a própria Bíblia. E a terceira regra fundamental da hermenêutica: devo sempre interpretar os textos respeitando, considerando, lembrando, estudando o contexto. Irmão Micael, eu li o capítulo anterior, li o capítulo posterior, ainda não entendi. Aí dá uma mergulhada a mais. Lê o livro todo, lê a carta toda, que você vai entender. Mas em 90% dos textos bíblicos, só de ler alguns capítulos antes e alguns depois, o entendimento já abre. Principalmente em livros de narrativa, em livros que contam histórias. Amém, queridos? E nos textos do Novo Testamento também, porque são os evangelhos, ali os Atos de Jesus, a vida de Jesus. Livro de Atos é um livro histórico e depois as cartas. Eu já bati nessa tecla com vocês. Você nunca vai entender a carta que alguém te mandar se você ler as 2 últimas linhas e pronto. Tem que ler a carta toda. Amém? Vamos orar? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Gente, mais uma